Olá, tudo bem? Quer assistir os nossos programas anteriores? Então corre lá na nossa página no YouTube, no canal da TV Cidadã Alagoas, curta os nossos vídeos e ative as notificações. Tenho certeza que você vai adorar. O governo federal anunciou a liberação dos saques de contas ativas e inativas do FGTS. A estimativa é que 30 bilhões de reais sejam distribuídos para mais de 100 milhões de pessoas. A medida, denominada como saque certo ou saque imediato, permite que cada trabalhador retire até R$ 500. 81% das contas do FGTS têm menos de R$ 500, ou seja, 54,7 milhões de brasileiros terão o direito de pegar todo o dinheiro. O governo afirmou que a decisão teve como princípio beneficiar a população mais carente e necessitada, permitindo que eles possam ter a liberdade entre guardar ou sacar o recurso. Porém, essa medida veio acompanhada de algumas novidades, como o saque aniversário, que vai entrar em vigor a partir de abril do ano que vem, possibilitando aos trabalhadores saques anuais na data do seu aniversário. Mas será que o trabalhador vai pagar o preço por isso? Para compreender melhor as novas regras do saque do FGTS, o TCE em Pauta convidou o advogado Daniel Salgueiro, que vai nos explicar como estão funcionando as novas regras, esclarecendo as dúvidas mais comuns. No TCE em Pauta dessa semana, você vai saber como foi a visita da primeira jornada itinerante de formação e aperfeiçoamento intermunicipal à cidade de Viçosa, na entrevista com o conselheiro substituto Alberto Pires. Não saia daí, a gente volta já. Você quer saber como estão funcionando as novas regras para o saque do FGTS? Confira agora na entrevista com o professor em Planejamento Tributário da UFAL, Dr. Daniel Salgueiro. Olá! Hoje nós vamos conversar sobre as mudanças que o governo federal fez no nosso FGTS. Muita gente já ouviu falar sobre o saque certo, saque aniversário, saque anual, essas mudanças todas que aconteceram, né? E para esclarecer tudo isso, convidamos o advogado Daniel Salgueiro, que é professor em Planejamento Tributário da UFAL. E ele, com certeza, é a melhor pessoa para falar com a gente sobre isso. Seja bem-vindo, doutor Daniel. Eu que agradeço pelo convite, estou à disposição. Ao TCE em Pauta. Então, doutor Daniel, explica para a gente quais foram as principais mudanças ocorridas no FGTS. O FGTS, é bom primeiro esclarecer, porque pouca gente entende a sistemática, né, do FGTS. É Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele foi criado há uns 30, 40 anos, com o propósito de dar ao trabalhador uma poupança, né, uma garantia, para quando ele perdesse o emprego, ele tivesse pelo menos aí um interstício, um tempo de garantido de renda, né? Então, para isso foi criado esse fundo de garantia, que as empresas, quem contribui para o fundo de garantia são as empresas privadas. Isso. Tanto que os servidores públicos, né, aqueles estatutários ou comissionados, eles não têm fundo de garantia porque eles têm estabilidade, né? Claro. Então, nessa condição não tem o FGTS. Então, as empresas depositam este valor, que corresponde hoje a 8% do salário de cada um, né? E vai se criando esta poupança, né? A cada ano, o trabalhador ele tem o equivalente a um salário, quer dizer, um salário por ele percebido, não um salário mínimo. Por exemplo, quem ganha R$2.000, a cada ano ele junta um depósito mais ou menos de R$2.000, se ele tiver um salário de R$2.000 por mês, porque 8% por mês vezes 12 dá mais ou menos 100%. Mais ou menos um salário. Um salário, é equivalente. Então, e aí, o Fundo de Garantia, ele foi criado para dar esta estabilidade, né? Essa tranquilidade ao trabalhador. E não se podia mexer com ele. Tanto que o governo sempre utilizou o FGTS para programas sociais, por exemplo, construção da casa própria, o financiamento que se tem hoje da Caixa Econômica, né? Aquilo é com recurso do FGTS. Por quê? O governo, ele paga uma remuneração muito pequena ao servidor, ao trabalhador, ao dono do dinheiro. Então, o que é que ele aproveita? Aquele valor, como é pago uma remuneração muito pequena, 3% ao ano. Ele utiliza aquilo para emprestar às construtoras
com juro de 8, 9, 10%. Olha. Né? O governo ganha dinheiro Ainda fazendo... em cima do FGTS, do salário, do dinheiro do trabalhador. Tá fazendo né? uma fériasinha. Exatamente. Então, e aí ele passou muito tempo, o FGTS, com a hipótese de saque só. No caso da demissão, a demissão sem justa causa. Né? Quando o Isso. trabalhador era demitido sem justa causa, ele tinha direito ao saque integral. Quando ele se aposentasse, ou quando ele tivesse algum tipo de moléstia grave, uma doença, uma enfermidade grave e tal. E aí, nesta condição, era tal. Depois veio a utilização para saque do FGTS para o financiamento imobiliário, para amortizar o financiamento da casa própria. Só. Então, permaneceu durante muito tempo, quase que... Acho que desde a criação desde dele. a criação, desde a criação. Acho que a primeira mudança, o FGTS, foi feita agora. Efetiva foi, exatamente. Né? Através dessa medida provisória, que criou-se essa modalidade de saque extemporâneo, né? Fora do contexto, fora do normal. Pronto. Então, dito isso, quais foram as principais mudanças ocorridas no FGTS agora? Agora, o governo alardeou que iria liberar 30% do FGTS, Foi aquele no negócio primeiro todo. momento. Primeiro momento, lembra dessa história? Lembro. Então foi um auê, porque o próprio empresário da construção civil entrou em pânico. Olha, o dinheiro que ele tinha para construir os imóveis, como é que ia ser distribuído para o povo e ele ia buscar financiamento onde para construir os imóveis? E por essa razão foi que o governo voltou atrás. Porque as classes B e E, C, D e E, são as que mais procuram recursos do FGTS para a compra da casa própria, para a construção da própria casa, né? E sacando 30% desse valor, como que ele vai conseguir financiar? Iria realmente diminuir consideravelmente este depósito, né, que é administrado pelo governo, e como tal, iria diminuir muito o financiamento imobiliário para as empresas de construção civil. Não tenho dúvida. E aí iria diminuir as obras, ia ter desemprego, e, enfim, era um processo. Aquela bola de neve. Exatamente. Então, aí o governo anunciou dessa forma, mas no final das contas, depois de ouvido os setores envolvidos. a atividade econômica, principalmente o ministro Paulo Guedes, aí não, é bem assim, vamos devagar com o andor, né? Que o santo é de barro, né? Como diz, né? Então, nessa condição, ele estabeleceu um primeiro momento um saque de aquilo que era até 30% do saldo do FGTS. Eu tinha até a minha secretária, ela chegou para mim feliz da vida, porque disse, olha, eu já tenho 20 anos de trabalho, já tenho 30 mil reais de fundo de garantia, e eu vou sacar 30%, dá 10 mil reais, daí eu vou ficar rica. Aí, depois do dia seguinte, ela chegou, não vou poder mais. Em função de 10 mil passou para 500. E exatamente é isso. Hoje, pelo teor da provisória, o saque máximo será de até 500. Tem muita gente, vou sacar 500 reais, é preciso que você tenha 500 lá. Se só tem 100, não vai sacar os 500. Ganha na conta do seu banco. Exatamente. Se você não tem o dinheiro. Até 500. Então, hoje, assim, excepcionalmente, a partir desse mês de setembro, né? Agora, vai ser possível o saque pela data de aniversário, quer dizer... Então assim, é a partir de setembro agora. Exatamente. Quem aniversaria em setembro... Deste ano. Agora, já vai poder sacar agora... Ele tem 3 meses. Quem tem aniversário em setembro, vai poder sacar no mês de setembro, outubro e novembro. Até 500. Tá. Até 3 meses após a data exatamente. de aniversário. Quem aniversaria em outubro... Aí tem outubro, novembro e dezembro. E assim por diante. Essa é a proposta que consta da MP. Esse é o saque aniversário. É o saque, quer dizer, excepcional, é o saque imediato. Excepcional, que o governo abriu. Abriu, exatamente. Mas o saque aniversário é diferente disso. Diferente. A Como partir do próximo ano, de 2020, quem quiser. Aí não é uma coisa automática. Não é obrigatório. Você tem que manifestar o interesse de ter esse saque do FGTS. Porque, como que eu manifesto esse interesse? No próprio aplicativo da Caixa Econômica vai ser disponibilizado um mecanismo, né, um aplicativo no próprio site da Caixa Econômica, você com o seu número do PIS ou do CNIS, né, CNIS, que é um número, um cadastro, né, o CNIS. Então, com este código, você acessa o sistema e lá você opta pelo direito de saque. Isso aí será feito
automaticamente no mês do seu aniversário daqui para frente. Agora aí não tem mais fim, porque todo ano você Aí pode eu não sacar. posso voltar atrás. Você pode desistir a qualquer tempo. Posso. Pode. Enquanto você não manifestar a intenção em contrário, você vai ficar sacando. Aí, neste caso, o saque, ele começa aí com até R$ 500, mas pode ser mais. Porque No você... saque aniversário é mais. É mais, você pode... Aí você tem... Quanto maior o saldo que você tem, né, maior a possibilidade de você sacar. Mas ele vai assim, começa com 50% para quem tem até R$ 500 lá. Lá. Depois 40% para quem tem 1.000. Depois aí vai diminuindo 30% para quem tem 2.000. E no final das contas, ele fica com um saque de 5% para quem tem valores superiores a 10 mil, 15 mil reais, não tem assim exatamente, mas está lá no site da Caixa Econômica, já está a programação toda direitinha. O trabalhador que já quiser se programar para isso, ele deve fazer essa análise já para ter uma programação dentro desse contexto. Então, se eu não tenho um aplicativo da Caixa no meu celular, ou se eu não uso essas coisas, eu posso ir direto na agência. Pode ir direto na agência, mas nem há necessidade. Quer dizer, hoje qualquer site... simples, é muito né? simples. Você acessa no site da Caixa Econômica e vai ver logo lá FGTS, e ali tem todos os aplicativos. Você vai na Caixa Econômica, sei que você tem a conta lá, tem a relação com o gerente. Claro. Mas imagine, para a Caixa Econômica, vai pegar fila, pegar ficha, só para saber esse tipo de coisa. Se não tiver habilidade com a internet, pede uma pessoa, né, que tem hoje, pede um netinho, né, que hoje ele vai fazer melhor do que a gente ter esse acesso na internet. É verdade. Eu queria que você esclarecesse qual é a perda que o trabalhador tem se ele aderir ao saque aniversário. Porque parece que tem uma perda de algum... Não tem. É o seguinte, eu até recomendo. A partir do momento... Quer dizer, a perda que se tem é que você vai deixar de constituir uma poupança. Você tem o que o FGTS, o que é? É uma poupança. Ele só perde porque não vai juntar. Não vai juntar, exatamente. Agora, quando o empregado ele é demitido sem justa causa, a empresa ela paga uma multa, não é? Que corresponde a 40% do saldo do FGTS. Então alguém pode dizer, olha, a partir do momento que eu saque este montante, diminui o meu saldo, portanto eu vou perder neste percentual. Não é. A própria medida provisória já estabelece que se você saca nesta condição, com esse saque extraordinário agora, de R$ 500, ou os saques por ocasião do seu aniversário, o saldo diminui, mas a base de cálculo para a aplicação da multa permanece a mesma. Então ele não tem nenhum prejuízo com relação a isso. E eu lhe digo que eu recomendaria até que as pessoas efetivamente usassem esse direito, por um simples motivo. Se ele tem débito, cheque especial, cartão de crédito, se ele sacar isto aí, ele vai poder resolver essa situação, pelo menos amortizar. Sim. Depois, se ele não tem débito nenhum, ele poderá simplesmente mudar o estilo de poupança. Ele tira do FGTS, que tem um rendimento de 3% ao ano, e ele pode colocar numa caderneta de poupança que tem um rendimento de 6%. Então, ele tem que fazer uma avaliação De imediato. do que rende mais. Olha, não tem nenhum tipo de investimento que renda menos do que o FGTS. O FGTS é o pior investimento que pode existir. Eita. Né? Por quê? Por lei, ele só tem uma remuneração de 3% ao ano. Se você aplicar num investimento comum, como é a caderneta de poupança, de imediato, você vai ter o dobro. Começa com 6. Começa com 6. Não é? E se porventura a pessoa tem algum débito, alguma... Agora, é evidente, é verdade que pessoas... Não, eu não vou correr o risco porque no FGTS está lá, está garantido, e se tiver uma necessidade eu não vou ser tentado a sacar. Mas aí é uma questão de controle... De controle próprio. Né? Mas com certeza, para se fazer algum tipo de aplicação, de todas a pior é o FGTS. Tanto é que tem gente que entra na justiça para poder reaver as perdas que se tem com relação ao FGTS. E aí vários casos aí de alguém que ingressa na justiça para repor essa perda que tem em relação aos outros investimentos. A regra que permite o saque total dos valores após 3 anos de desemprego continua? Continua.
Continua, porque aí, nesse caso, não houve uma mudança nas regras do FGTS. Não. Foi só para o saque. E essa medida provisória, ela mudou apenas no conceito de dar ao cidadão o direito de ter este saque imediato, extraordinário, e os saque aniversário. Mas as regras existentes para o FGTS até então, elas permanecem realmente. Permanecem, né? Não há nenhuma mudança, não. Que ótimo. Trabalhador que quiser, ele pode resgatar todo o dinheiro dele que ele tem lá no FGTS de uma vez só? Ele pode sacar? Não. Não há nenhuma possibilidade para isso. Só quando ele se aposentar, só daquelas condições, que ele pode até sacar o montante inteiro, mas para pagar, amortizar o saldo devedor do financiamento imobiliário. Do financiamento imobiliário. Porque, é verdade. Porque é aquela história, o Fundo de Garantia ele foi criado exatamente para dar esta garantia quando ele realmente estivesse desempregado. Agora, por exemplo, se ele pede demissão do emprego, o que está se estabelecendo não está nessa MP, mas existe uma proposta de se liberar pelo menos a metade deste montante. Isso que eu ia lhe perguntar, se eu pedir demissão, posso sacar o valor do FGTS? Você não saca nada. Não saco nada, né? Não há nenhuma possibilidade. Por isso que tem aquele acordo de, você me manda embora. Aí, agora a legislação está permitindo, mas não é a legislação do FGTS, foi a reforma do trabalho. Trabalhista que permitiu que no acordo se faça um saque da metade, dispensa da multa, mas não é dessa lei do FGTS. Mas existe possibilidade sim, mas por acordo. Não por acordo, o pedido de demissão ou a demissão por justa causa, né? Também não dá direito ao empregado fazer isso dessa forma, não. E já saiu o calendário de saque? Já está hoje, a partir do mês de setembro, você saca no mês do seu aniversário, né? Você tem, a partir do mês do seu aniversário, 3 meses para sacar. Também, se não sacar, você perde esse direito. Se não sacar nos 3 meses, perco, aliás. Perde o direito, sim. E aí, a partir de 2020, começa novamente, mas assim no um novo ciclo. Um novo ciclo, mas isso aí é continuado, né? E aí não é só os R$500. Por exemplo, você passa aniversário em setembro, eu tenho até novembro para sacar, né? Setembro, outubro, novembro. Isso. Aí se eu não sacar até novembro, eu só posso sacar no ano que vem. Aí já entra na regra geral. Montante referente ao próximo ano. O que você deixou de sacar, perdeu. O que eu deixei de sacar... Não pode mais. Não posso mais. Não pode mais. Entendi. E eu tenho uma conta inativa. Sim. Eu posso sacar o valor do FGTS? Pode, veja bem. Quando eu falo assim que você tem R$500, é por conta. Por conta. Se você tiver 2 contas, 3 contas, porque às vezes acontece isso. Você deixa, por um acaso, ficou lá um saldo, lá, aí você pode sacar os R$500 de cada uma delas. Né? Então, de repente, se a pessoa tem 3, 4 contas, pode, mas R$2.000, exatamente, aí já é um... já é um dinheirinho. Sem dúvida alguma. Né? Então, não houve mudança na liberação do FGTS? Não, daquilo que já existia antes não mudou. Nas normas trabalhistas não houve nenhuma mudança? Houve assim, porque até então... essa que a questão você do falou acordo, do acordo, né? Mas eu digo pro saque do FGTS. Não, continua tudo do mesmo jeito, não há nenhuma possibilidade para só essas duas novidades, o saque certo, que são os R$500, isso, e o saque aniversário. Isso, daqui para frente. Que não é de 500, é até 500. É até 500? Não. É assim. Tá vendo como não é tão fácil? O saque aniversário, você começa com 500, mas... De acordo com a sua faixa salarial. Não é com a faixa salarial, com o saldo depositado. É com o saldo depositado. Mas eu digo assim, por então, causa quem tem até R$500 de depósito, então você vai sacar os R$500, tá? E daí para frente... Quanto mais eu tenho, menos eu posso sacar. O percentual vai ser menor, né? E ele chega assim para um valor, quem tem acima de R$10.000, você só pode sacar 5%, uma coisa. Mas, por exemplo, você tem R$100.000 lá. Então, você poderia sacar R$5.000, 5% do montante. Né? Já é um caso você tiver R$100.000, você acha que deve ser o seu caso. Você meu deve Deus. ter muito dinheiro lá. Aí você pode sacar até esse montante. Que maravilha. Então, por exemplo, em 2020, quem faz aniversário de janeiro a abril, não vai sacar no mês do aniversário? A partir de janeiro... Não, essa regra começa a partir de setembro de 2020. Setembro agora? Não.
O extraordinário é agora em setembro, tá? Este saque imediato é a partir de setembro. E aí, como você vê, setembro, janeiro, até agosto, né? Esse saque imediato. Os saques de aniversário é a partir de setembro de 2020. Então temos que deixar claro. O saque certo é a partir de setembro. De 2019. 2019. Agora, porém, o saque aniversário começa a valer de setembro de 2020 em diante. Setembro de 2020 apenas? Eu achei que fosse maio. Não, porque, por exemplo, se você sacar hoje, agora em setembro, mas alguém que aniversaria em abril do próximo ano, aí já teria direito. Exato. Mas ele não já vai ter direito também agora em função desse saque imediato? Porque agora é qualquer um, independente da data de aniversário. Exatamente. Agora, porque nesse mês de setembro, só pode, agora a partir de setembro, só vai sacar quem aniversaria em setembro. Mas é o saque certo, não é o saque aniversário. Não é o saque aniversário, é o saque certo. Mas de qualquer forma, você vai começando já esse procedimento, ele se iniciou agora a partir de setembro de 2019. Por exemplo, eu faço aniversário em março. Sim. Eu não posso fazer o saque certo agora. Não pode. Você só vai fazer em março mesmo. O saque certo. O saque certo, em março. Que não tem nada a ver com o aniversário. Não. Daí para frente ele continua todos os anos. Mas de qualquer sorte, o cidadão que sacar agora, ele não vai poder sacar novamente agora no mês de abril, mês de maio, é uma vez só por ano. O saque, na verdade, no contexto geral, é de uma vez só por ano. Mas não seria uma vez só por ano, por exemplo, esse ano, 2019, eu faria o saque certo, vamos supor que fosse permitido. Eu faria o saque certo agora em setembro, Sim. mas eu quero fazer o saque aniversário em março, quando eu faço aniversário. Não posso, Não só a pode. Partir de setembro. Só a partir de setembro. Só a partir de setembro de 2020. Olha, então foi bom esclarecer que, apesar de estar vinculado à sua data de aniversário, o saque certo é diferente do saque aniversário, que só vai valer a partir de setembro de 2020. O que muda, veja bem, são os valores. Porque, veja bem, esse saque os primeiro... percentuais, esse né? saque primeiro é limitado a R$500. Setembro, quem aniversaria em setembro só vai poder sacar 500. Quem aniversaria em outubro só vai poder sacar 500. A partir de setembro de 2020, você vai poder sacar até mais do que isso, a depender do saldo que você tenha depositado. Mas aí é o saque aniversário. E o saque aniversário. Não é o saque certo. Não é o saque certo, exatamente. O saque certo, ele tem um limite de R$500. A partir agora. O saque aniversário varia conforme o seu saldo depositado do FGTS. A porcentagem vai variar também conforme o seu saldo, que pode ser de R$500 ou mais ou menos. Mas só vale a partir de setembro de 2020. É isso aí. Tá vendo? Por isso que a gente está fazendo esse programa hoje. Para você entender melhor essas confusões que o governo arruma para gente. Não é isso? É isso. Tem mais alguma sugestão, alguma dica que o senhor queira deixar para os nossos telespectadores? Não, a principal seria essa aí, que não deixa passar esta oportunidade. O governo, ele utilizou isso aí, que era o propósito do governo, realmente é injetar dinheiro na economia. Esse recurso que está lá, digamos, não está congelado, mas tem uma variação muito pequena, e o cidadão comum, ele poder usar este recurso e injetar para movimentar a economia. E nesse contexto, eu recomendaria a todos usarem desse benefício. Até porque, como eu disse já antes, não há nenhum prejuízo. O prejuízo é zero, a não ser a questão da sensação de ter uma poupança reduzida. E se você tem vontade de comprar um imóvel, fazer ou construir sua casa, melhor não mexer nesse dinheiro agora. Exatamente. Ou tirar e colocar na poupança que está rendendo mais. Que está rendendo mais para atender esse seu objeto. Nesta situação, é como estou dizendo, qualquer tipo de investimento hoje, por pior que seja, ele rende mais do que 3%. Não tem nenhum rendimento hoje inferior. Então, nessa situação, por que você vai deixar lá no fundo de garantia rendendo só 3%, quando você pode colocar na poupança que rende 6%? A questão é a tentação. Tentação, porque senão tá o dinheiro na poupança, tá ali. você basta dar um cliquezinho, você saca esse recurso. Na hora. E lá na FGTS, o governo está pelo menos
teoricamente, protegendo Tá desses protegendo. impulsos, né, que o cidadão possa ter. Mas, tirando esse aspecto, se você tiver Pode abrir controle... uma continha separada de poupança, deixar ele lá para não vincular sua conta corrente. Quando se colocar na poupança, não falar para ninguém, nem para o filho, nem para o marido, nem para a mulher, porque senão ele fica buzinando no pé do vidro. É aquele da poupança que está aí, vamos gastar. Então, fica quieto com ele, não fala para ninguém. Então, neste contexto, eu acredito que seja, de fato, uma boa opção você sacar o FGTS e colocar em caderneta de poupança ou em outro tipo de investimento que possa, por exemplo, você quer fazer um reparo na sua casa, no carro, uma coisa desse tipo aí assim, se você verificar isso como sendo realmente um benefício que vai lhe dar prazer, né, mais qualidade de vida, então por que não usar, né, dentro desse contexto, pelo menos, para não morrer com dinheiro na poupança, né? Essa é uma alteração que se tem. Gente, muito obrigada pela sua audiência. Doutor Daniel, obrigada pela sua presença. Eu me sinto honrado com o convite, né? Pela primeira vez de estar aqui. Estarei sempre à disposição para discutir assuntos dessa natureza, que é da minha especialidade, aspecto de natureza tributária, fiscal, previdenciária, que é o que a gente milita no dia a dia. Não é? Então, o senhor virá aqui muitas vezes, porque nós sempre abordamos temas desse tipo, né, para esclarecer a população. Então, mais uma vez, agradeço a você, a audiência e até o próximo programa. Atenção para o comunicado de recall de parafusos. Se você é robô, compareça. Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos, compareça. É de graça, um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria, faça a sua parte. O auditor Alberto Pires conversou conosco sobre a visita da primeira jornada itinerante de formação e aperfeiçoamento intermunicipal à cidade de Viçosa. Vamos conferir. Estou com o conselheiro substituto aqui do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, fazendo presença aqui, marcando presença na primeira jornada itinerante de formação e aperfeiçoamento intermunicipal. Muito obrigado pela sua participação, conselheiro. Eu queria saber a importância desse evento aqui na cidade de Viçosa. Primeiramente, agradeço a TV Cidadã para dar essa cobertura, né? A TV Cidadã está sempre dando cobertura a todos os trabalhos do Tribunal de Contas. E esse evento do Tribunal de Contas, ele visa a atacar o maior problema da administração pública, que é a má gestão. Já verificou-se em pesquisas que cerca de 70% dos desperdícios da administração pública se concentram na má gestão e 30% no desvio por corrupção. Então, o Tribunal de Contas ataca justamente no elemento de maior preponderância, né? Então, através daqui da capacitação, né, e dessas palestras, nós estamos ajudando a administração pública ter maior eficiência, né, para que os cidadãos, que são os destinatários finais de todos os serviços públicos, tenham uma melhor qualidade de vida. Então, o Tribunal de Contas, aqui nós chamamos do Grupo Regional 4, que são 11 municípios aqui desta área, e onde a sede de Viçosa, que foi cedida e nessa parceria, né, com o SEBRAE, OAB, UVEAL, enfim, a Escola de Contas. Essa parceria já mostra como a dinâmica do Tribunal de Contas de integrar as diversas forças sociais para o bem comum da sociedade.
Às vezes o gestor ele é penalizado não pela fraude, mas sim pela má gestão, né? Isso às vezes ele perde por alguma falta de informação que poderia fazer diferença. Perfeito, Tiago. Como já havia colocado, isso em pesquisas já verificaram, 70% do desperdício do recurso advém da má gestão, da má gestão. E também o Tribunal de Contas da União, junto com todos os tribunais de contas do Brasil, fez uma auditoria chamada Auditoria Coordenada sobre Gestão e verificou-se que justamente nos municípios onde a gestão era mais precária. Por isso que o Tribunal de Contas e todos os seus parceiros estão focando nos municípios para melhorar a gestão, não apenas com esse evento. Esse evento é mais um elemento na questão, mas o Tribunal de Contas está aberto através de um evento, de treinamentos, de palestras, dos próprios julgamentos, no sentido de aprimorar a gestão. Entendeu? Ser um parceiro da gestão, porque afinal de contas o gestor público existe para servir a população. Se não o Tribunal de Contas não estiver dentro dessa capitania, ele não tem serventia, né? Então o Tribunal de Contas está dentro dessa ótica. Esta semana o TCE em Pauta esclareceu as dúvidas relativas ao saque certo e ao saque aniversário do FGTS na entrevista com o professor de Planejamento Tributário da UFAL, o Dr. Daniel Salgueiro. Levamos também até você as novidades da primeira jornada itinerante de aperfeiçoamento municipal, que esta semana aconteceu na cidade de Viçosa, na entrevista com o conselheiro Alberto Pires. Que tema você gostaria de ver aqui no TCE em Pauta? Mande a sua sugestão para o e-mail comunicacão@tce.al.gov.br, que vamos te atender. Até o próximo programa.